E aí, rapaziada do Sempre Vitória, eu vou bater um papo aqui com meu amigo, meu parceiro, Caio Leone, comentarista da TV Aratu, da Rádio Sociedade, com muitas passagens em outras emissoras. E eu trouxe Caio aqui no Sempre Vitória para a gente falar um pouquinho sobre o Vitória agora com Carille. Caio é um especialista em tática e tudo mais, estudioso pra caramba. E por isso que a pergunta é essa, Caio. Dá para ter esperança depois desse primeiro jogo, mesmo com derrota para a equipe do Internacional, de um Vitória conseguir ser remontado taticamente, lógico, chegando outras peças, para não pensar em diabo de rebaixamento em 2025, Caio? Antes de mais nada, muito bom ter você aqui no Sempre Vitória. É um prazer estar aqui no Sempre Vitória. Obrigado pelo convite. Você é um grande amigo, um cara que eu tenho uma estima muito grande e uma admiração gigantesca. Bom, o torcedor rubro-negro vive um ano de pouca esperança e com muita justiça, né? Porque acabou perdendo o Campeonato Baiano, que de todos os resultados negativos é o mais tranquilo para se assimilar, mas depois da eliminação na Copa Sul-Americana, eliminação também na Copa do Brasil, eliminação na Copa do Nordeste, e Copa do Brasil e Copa do Nordeste tem uma questão que o torcedor rubro-negro, claro que vai se incomodar, foram para equipes de Série C. E depois do resultado negativo contra o Internacional, está dentro da zona de rebaixamento. Só que a gente não pode olhar o Fábio Carille apenas pelo viés defensivo. Quando ele treinou o Santos Futebol Clube, foi questionado, é bem verdade, apesar de ter sido campeão brasileiro da Série B no ano anterior. Ele tinha um time com o Juliano, ele tinha um time com o João Schmidt, com o Diego Pituca. Nenhum desses jogadores era um super marcador. Ele tinha também o Casares pelo lado direito, utilizava o Guilherme como ponta. Então, quando ele precisa montar equipes para serem ofensivas, ele conseguiu fazer isso. O que é que nós precisamos destacar no trabalho de Fábio Carille? Ele é um treinador que, claro, ele prima pela organização defensiva. Nós vimos isso contra o Internacional com o Carboneiro, o Internacional com o Wesley, com o Borré. Ele conseguiu tirar os espaços. O bloco estava mais compactado, ele colocou Ronald e Cáceres pelo lado direito, então o Carboneiro teve dificuldade, conseguiu melhorar ali o comportamento do sistema defensivo, só que o Vitória teve dificuldade principalmente para conseguir fazer gols. O Vitória, claro que vai ter menos chances, porque é uma equipe que tecnicamente está abaixo das outras, mas o Thiago Carpini fez com que o Vitória, por exemplo, tivesse uma grande dificuldade, que era o quê? Era uma equipe que tinha um DNA de marcação, baixava o bloco para contra-atacar. Isso não aconteceu com o antigo treinador do Vitória. Por mais que ele tivesse esse estilo de jogo, era um jogo que se desorganizou. O Vitória não tinha agressividade pelos lados, não tinha triangulação, era um jogo muito lateralizado, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, com muitos cruzamentos, sem ter esse cara posicionado como centroavante para conseguir aproveitar esses cruzamentos. Já o Fábio Carille tem isso de muito positivo. Ele utiliza muitos apoios, tanto com o extremo baixando para que o lateral ataque a profundidade. Nós conseguimos ver um pouco disso na primeira partida. Então eu vejo Vitória precisando, claro, trazer boas peças, mas principalmente o ânimo, na minha visão, já mudou. Se isso vai ser suficiente para manutenção no Campeonato Brasileiro da Série A, claro, a gente vai contar essa história, vai percebendo a evolução. Mas dá para ter esperança aí sim. Não tem nada perdido, a situação é difícil, eu entendo o quanto o torcedor rubro-negro está aflito nesse momento, mas o Fábio Carille é uma peça importante para conseguir fazer com que esse time seja mais organizado. E um destaque, Wilton, o Mateuzinho precisa jogar mais futebol. Voltar a jogar futebol. Exatamente. O Mateuzinho tem 4 gols, 2 assistências, é muito pouco para um cara que veste a camisa número 10 e já demonstrou que pode jogar mais. Agora, uma pergunta. Lá atrás, eu não sei se a gente estava na jornada juntos na Rádio Sociedade, quando o Fabrício, acho que foi Fabrício que perguntou quantidade de jogadores. Eu disse que o Vitória precisava contratar de 8 a 10 jogadores. Isso antes até das dispensas. Foram 8 dispensados. Até agora 3. Agora o Thiago Couto, goleiro, foi mais aquele troca-troca com o Sport. Então, a rigor até hoje só 2 jogadores, né? O Bruno Rodrigues e o Renzo Lopes, que fez a sua estreia. Setor por setor, o que é que você acha, Caio Leone, que o Vitória precisa de contratações? Partindo lá de trás até lá na frente. Wilton, já olhando para o jogo contra o Botafogo, já existe uma problemática. O Baralhas não vai poder jogar,
E o Baralhas hoje é importantíssimo. É o jogador que mais marca no setor de meio campo. Então você precisa ter outro jogador com essa característica. Meio campista, você precisa ter um cara de cadência, que pise na bola, que dite o ritmo, para jogar com o Mateuzinho e para substituí-lo pelo momento que o meia tem. Então só aí são 2 jogadores de meio campo que precisam chegar. Você tem o Renzo Lopes, que chegou como centroavante, são 3, como você citou, o Rubem Rodrigues é um meio atacante, 4. O Vitória precisa de 2 laterais esquerdos, você pode ter o Maicon Jesus, mas é uma aposta, então você precisa melhorar esse setor e principalmente os lados do campo. O Vitória tem o Eric, tem o Fabri, o Vitória tem jogadores à disposição, mas você precisa de um cara que seja mais letal, que tenha a qualidade de jogar tanto como extremo, como segundo atacante também. O Renato Kaiser pode ser esse jogador? Depende do cenário. Se você quiser 2 homens mais posicionados na área, você pode utilizar o Renzo Lopes, você pode utilizar também o Renato Kaiser, mas no todo o Vitória vai precisar de 6 a 7 peças. No sistema defensivo, você tem o Edu que renovou o contrato, você tem o Lucas Halter e o Zé Marcos. Você precisa de mais uma peça nesse setor. Então, 7 jogadores, mais ou menos, é importante para que o Vitória consiga enfrentar essa maratona de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e que consiga pontuar fora de casa. O Vitória não pode mais negociar com empate, o Vitória não pode mais perder jogos como perdeu nos últimos segundos para o Internacional. Senão, cada vez mais a corda vai apertando e o Vitória não pode ser rebaixado, porque seria um atraso gigantesco no projeto. Mas dá para ter esperança sim. O campeonato é longo e o Vitória já demonstrou que consegue sair de momentos delicados. E eu falei Bruno Rodrigues, né? Ele já me corrigiu aqui sem precisar fazer nada. É Rubem Rodrigues, o português que ainda está aí para ser regularizado, já que vem da Europa e aí a situação de documento é bem diferente de quem está aqui no Mercosul. A gente teve hoje a demissão de Laelson Lopes no Sub-20 do Vitória. E a base sempre foi, historicamente, né, um recurso muito bom para o Vitória, tanto financeiro, mas também, principalmente, para trazer jogadores para o profissional. Todo mundo que entra diz que a base estava destruída, né, e tem que refazer, parece que nunca para de refazer essa base do Vitória. Desses atletas que você já percebeu aí, o Lucas Lohan, né, outros, o Edenilson e tudo mais, você acha que alguém pode vir ainda dessa base do Vitória? Ou num momento como esse é muito difícil você aproveitar jogadores da base, porque a gente sabe que a paciência é desse tamanho, né? Nesse momento é mais difícil pelo seguinte, o jogador da base, ele não pode entrar simplesmente para resolver um problema no momento de crise. Porque senão você acaba dificultando a evolução como atleta, a evolução como profissional, como ser humano. Você tem uma carga de pressão muito mais alta, então o jogador não vai ter tranquilidade, por exemplo, de desempenhar o seu trabalho. Isso pode acontecer? Claro que pode. O jogador tem personalidade suficiente para entrar, tomar conta da posição e ser um cara para ser aproveitado. Eu destacaria assim o Wendel, que é um jogador que inclusive já é profissional, foi relacionado no jogo contra o Confiança, ele tem treinado inclusive tomadas de decisão, eu vejo ele como um jogador que pode ser utilizado no futuro. Mas num todo, você vê alguns sintomas para demonstrar para o torcedor por que a base rubro-negra tem tantas dificuldades. Você perde o Carlos Anunciação, depois o Laelson Lopes, o Vitória, por mais que não tenha vencido grandes títulos nos últimos anos em matéria de base, você puxa na memória e pensa qual foi o último grande jogador a ser revelado pelo rubro-negro. Você vai pensar no Davi Luiz, você vai pensar no Hulk, mas assim, esses jogadores ficaram naquele time de 2007 que jogava a Série C e conseguiu subir para a Série B. Então você tem muito tempo. Para você construir uma base, demora demais. É só a gente citar um número que é importante. O João Paulo Sampaio, que cuida da divisão de base do Palmeiras, e o Palmeiras super estruturado, com muito dinheiro, que já foi do Vitória, chegou em 2015. Nós começamos a falar do João Paulo Sampaio em 2023, com Estevão, com Danilo, que acabou indo para o futebol da Premier League, do Hendrick. Tudo isso para acontecer, você precisa ter um trabalho mais longevo, mas para destruir é rapidinho. Então, o Vitória precisa melhorar a sua base para ontem. Fazendo o quê? Investindo, tendo mais capacidade de captação de atletas e, claro, ficar de olho nas oportunidades de mercado também para a base, porque você também contrata para a base. Então isso é importante. O Vitória não tem feito isso por conta da sua dificuldade financeira e tem sangrado. Fica, às vezes, assim, a percepção de que o Vitória não tem de onde tirar. Foco do Vitória: continuar no Campeonato Brasileiro da Série A. Se perder esse valor financeiro, aí você não vai conseguir olhar para nenhum dos outros setores, porque você vai ter uma baixa na sua renda absurdamente, né?
Então, como o Caio é um cara extremamente positivo, aliás, é uma das pessoas mais positivas e mais bacanas que eu conheço, dá para continuar acreditando na recuperação do Vitória? Dá para acreditar na recuperação do Vitória, principalmente no comportamento de uma equipe mais combativa, de uma equipe que vai ter raça suficiente, uma equipe de duelo físico. Tendo isso, você pode conseguir grandes resultados. O que se perdeu com o Carpini? A parte técnica, ela foi menor? Foi, de fato. O Vitória perdeu jogadores que eram pilares. Wagner Leonardo, Lucas Esteves, acabou perdendo o Alejandro. Mas o que falta ao Vitória? Com essas chegadas que devem acontecer nos próximos dias, é um Vitória que melhora o anímico, melhora a sua organização defensiva e consegue pontuar com um contra-ataque mais bem elaborado e importante. A última coletiva do Fábio Carille, ou melhor, a primeira coletiva pós-jogo, ele disse que o Vitória precisa conservar mais a bola. A questão não é que o Vitória agora vai ter uma super posse de bola. Não. Mas quando tiver a posse, conservar no sentido de conseguir terminar as ações ofensivas, para que você não perca a bola em locais tão vulneráveis ao ponto de ser contra-atacado e de se organizar. Então é um trabalho, claro, que ele vai precisar fazer dia a dia, sem tempo, mas ele é um cara que já conseguiu fazer bons trabalhos e hoje é uma peça importante do Vitória, justamente com os reforços para conseguir melhorar esse ânimo dessa equipe que, assim, já estava muito claro que os caras tinham baixado um pouco o ânimo, que o ambiente estava com dificuldades, por isso que o Thiago Carpini mereceu ser demitido. E técnico também entra em má fase, né? Não é só jogador não, e Carpini entrou numa má fase danada. Lembrando que Carille já foi campeão brasileiro. Já foi campeão brasileiro, tanto da Série A, tanto da Série B, teve trabalhos, claro, que foi questionados no Vasco, no Atlético Paranaense. E tem treinador que não é questionado. Todo treinador é questionado, mas assim, não dá para acreditar que um treinador é uma única coisa. É essa a mensagem que eu gostaria de mandar aqui nesse bate-papo. Tal treinador é conhecido porque ele tem muita qualidade ofensiva. Tá, mas o jogo é feito de momentos. Você tem a transição ofensiva, você tem a transição defensiva, você tem a bola parada defensiva, a bola parada ofensiva e, claro, as organizações, tanto defensiva e tanto ofensiva. E claro que num jogo que é um fenômeno tão gigante, os treinadores, para serem campeões, eles precisam também ter as suas estratégias ofensivas. Então não dá para olhar Carille só como um cara que é super defensivo, que é um cara que vai estacionar um ônibus todas as vezes. É importante que ele faça isso em alguns momentos? Mas é um cara que também tem dinâmica para fazer com que o Vitória ataque com qualidade. Caio Leone, todos os dias na Rádio Sociedade, no Esporte Mais, principalmente, nos jogos e também na TV Aratu. Valeu, cara, obrigado. Valeu, Hilton. Bom demais ter você aqui. Tamo junto sempre. É aula, cara, conversar com esse cara é aula. Se liga aí, tem mais vídeo chegando por aí, hein?